Eu cito: sempre que uma proposição é mediata, isto é, sempre que há um termo médio pelo qual se demonstra o predicado em relação ao sujeito, é preciso que as proposições a partir das quais se demonstre isso sejam anteriores a ela. De fato, o predicado da conclusão predica-se antes do termo médio do que do sujeito da conclusão, ao qual se predica também o termo médio antes que o predicado o faça. Ora, sabemos agora, de maneira bastante geral, o que são proposições imediatas. Mas, afinal, há proposições imediatas? Num sentido bem simples, sim, na medida a saber em que, num silogismo, as premissas podem ser tais que a elas tem acesso uma certa ciência, enquanto que o conteúdo da conclusão é compartilhado por duas ciências, numa como conclusão, noutra enquanto premissa. Nesse sentido, a mesma proposição seria tida como mediata pela ciência que tem acesso às premissas que a justificam e como imediata pela aquela que a enxerga já sempre como premissa. Para Tomás, esse tipo de proposição imediata se caracteriza como algo que é transmitido, ensinado, ou seja, ele sublinha o caráter adventício de tais conteúdos. Ora, uma conclusão bem modesta e óbvia, relacionada a uma avaliação geral sobre o fundacionalismo de Tomás, já pode ser aqui formulada. Há, pelo menos, um sentido de proposição imediata em Tomás que não se encontra associado a uma exigência de justificação em primeira pessoa, internalista e pautada sobre uma evidência baseada, por exemplo, na operação dos sentidos. Noutros termos, posso assumir uma certa proposição como imediata, mesmo que me faltem meios para elaborar uma justificativa evidencional em primeira pessoa para isso. E os mecanismos que deslancham e sustentam tal estado de coisas parecem ter a ver bastante com coisas como confiança, testemunho e autoridade. No entanto, não é esse o sentido filosoficamente mais robusto da noção de proposição imediata. O que se descreveu constitui antes um sentido relativo, segundo o qual é imediata a proposição que desempenha o papel de premissa fundamental numa certa cadeia de silogismos que embasa o corpo de uma ciência. Mas haveria proposições imediatas não relativas? Proposições, chamaríamos, absolutamente imediatas? De acordo com Tomás, sim. E eu cito, ele diz, mas há outro princípio imediato, que se chama dignidade ou proposição máxima, o qual é preciso ter em mente e assentir a ele quem quer que deva ser ensinado. Que há princípios desse tipo, é claro, como se prova no livro 4º da Metafísica, a respeito do princípio segundo o qual a afirmação e a negação não são verdadeiras ao mesmo tempo. O contrário disso ninguém pode conceber na mente, ainda que possa proferir verbalmente. O que distingue essa segunda e filosoficamente mais robusta concepção de proposição imediata é seu caráter não adventício e, além disso, seu papel de condição necessária para a aquisição de proposições imediatas de índole adventícia. Como ele diz, é preciso ter em mente e assentir a ele, as proposições absolutamente imediatas, eu entendo, quem quer que deva ser ensinado. O segundo aspecto parece bastante claro. Proposições absolutamente imediatas codificam certas regras ou esquemas que dizem respeito a condições formais para a compreensão de qualquer proposição ou discurso significativo em jogo num contexto de construção do saber. Mais concretamente, elas explicitam normas que todo discurso que se quer verdadeiro deve seguir. Não se trata de elementos que estabelecem a verdade de um discurso, mas antes sua significatividade, condição para que ele possa ser verdadeiro. Quanto ao primeiro aspecto, por sua vez, se são as proposições absolutamente imediatas, as que permitem a apreensão de outras proposições enquanto unidades semânticas complexas e significativas, então sua posse deve ser ganha de um outro modo, de um modo não adventício, sob pena de circularidade.
Recapitulando brevemente, há proposições imediatas relativas e absolutas. Uma proposição imediata relativa pode servir de princípio a um raciocínio que compõe uma ciência, mas é também, e desde um ponto de vista lógico, o é prioritariamente, conclusão de um saber distinto. A introdução das imediatas absolutas no quadro se dá, por sua vez, na medida em que explicitam parâmetros necessários para que proposições imediatas relativas e não imediatas também se tornem compreensíveis. Ora, há várias questões que a essa altura já se impõem. A primeira diz respeito à necessidade das proposições imediatas como base sobre a qual se fundamenta e se rompe o modelo que lança mão de crenças para justificar crenças. Não tratarei desse ponto em detalhes e apenas adianto, de modo esquemático e possivelmente até discutível, que a necessidade daquelas proposições se dá na medida em que se toma, como faz Tomás, a possibilidade e, quiçá mesmo, a realidade do conhecimento como um pressuposto da análise. Noutras palavras, para Tomás, eu creio, se há conhecimento, então há de haver proposições imediatas absolutas. E isso é demonstrado por Tomás ao tornar claro que os modelos alternativos de manutenção de conhecimento em meio à ausência de proposições imediatas, o modelo de regresso infinito e o modelo circular de demonstrações, fracassam em seus intentos. Obviamente, o pressuposto aqui em jogo não é nem um pouco sutil. O cético, ao que parece, se vê, desde o início, relegado ao silêncio. Outra questão que se impõe diz respeito à estrutura das proposições imediatas absolutas. A remissão à discussão sobre o princípio de não contradição, evocada no trecho já citado, onde ele diz como se prova no livro 4º da Metafísica, a respeito do princípio segundo o qual a afirmação e a negação não são verdadeiras ao mesmo tempo. Estou chamando isso de não contradição, tá? Eu acho que de uma maneira bastante imprecisa. Prenuncia a conexão entre as noções de proposição imediata absoluta e o que, no vocabulário menos histórico, chamaríamos de analiticidade. Tomás diz: qualquer proposição cujo predicado está na noção de sujeito é imediata e conhecida por si mesma. Torna-se claro, assim, o porquê de uma proposição imediata absoluta ter o poder de, por assim dizer, se auto-justificar, de se impor enquanto tal, sem que para isso precise ser realizada qualquer remissão ou apelo a outra proposição. Isso se dá porque, embora mantenham a estrutura predicativa, o algo dito de algo, na verdade, o algo dito não é, no fundo, diferente do algo de que se diz. Trata-se de uma predicação, portanto, na qual o predicado acaba por não acrescentar nada ao sujeito e que possui uma estrutura atributiva apenas aparente. A essa altura da investigação, o fundacionalismo de Tomás de Aquino parece bem identificável. Há proposições fundamentais cuja verdade não remete a outras proposições, mas antes se impõe de modo intrínseco e autônomo, baseado no modo como se estruturam. Tais proposições são condições de possibilidade do saber, e isso ocorre dentro de um quadro no qual se parte da aceitação de tal possibilidade e, quiçá mesmo, de sua realidade. Por fim, se esclarece o porquê de certas proposições daquele tipo poderem efetivamente desempenhar o papel que lhes é reservado. A ideia básica já foi vista, elas são condições de possibilidade da apreensão de proposições não imediatas ou imediatas relativas como unidades significativas, isto é, como tokens que têm a pretensão de descrever um estado de coisas e de se comprometer com a sua efetividade ou não na realidade, o que será modalizado de acordo com o valor de verdade que se atribui àquela imagem de uma parcela do mundo. E isso é visto por Tomás como um elemento comum à dinâmica empregada em qualquer processo raciocinativo e, nesse sentido, como algo naturalmente compartilhado por todo sujeito pensante. Desculpem-me o anacronismo. Damos-nos conta de que temos naturalmente certos conceitos
que tais conceitos têm naturalmente certos conteúdos e de que podemos explicitar esses conteúdos por meio de proposições que nos serão, então, tão naturais e básicas quanto aqueles conceitos, e que ocuparão num quadro proposicional o mesmo lugar fundamental que eles ocupam num quadro conceitual. Essa é a ideia, creio, que por detrás do texto em que Tomás explicita o sentido de certas proposições imediatas. E eu cito: os termos de algumas proposições são tais que estão no conhecimento de tudo, como o ente, o uno e outros que pertencem ao ente enquanto ente. De fato, o ente é a primeira concepção do intelecto, donde ser preciso que tais proposições sejam conhecidas não apenas em si mesmas, mas também que sejam conhecidas por si mesmas por todos os que possam conceber. Como é o caso desta, não se dá que o mesmo possa ser e não ser. Gostaria de terminar apontando para uma certa relativização do quadro apresentado, ou seja, de uma leitura fundacionalista de Tomás. A afirmação de que há uma base fundamental sobre a qual todo saber repousa pode dar a entender que, de uma tal base, todos os saberes podem ser também derivados. Tratar-se-ia assim de um fundacionalismo no qual o conteúdo fundacional não apenas esclareceria as regras de compreensibilidade, mas também, além disso, codificaria os conteúdos, que viriam a servir de base para a construção de todos os saberes. Não creio, porém, que uma reconstrução da posição de Tomás precise se comprometer com tal ideia. O que ele coloca antes como base da efetiva construção das ciências é um saber definicional, cuja estrutura e não seu conteúdo é regulada por proposições imediatas absolutas. É assim, ao menos, que interpreta o seguinte trecho, que vem na sequência do anteriormente citado. Eu cito: mas há certas proposições imediatas cujos termos não são conhecidos por todos. Por isso, ainda que o predicado esteja incluso na noção de sujeito, contudo, pelo fato de a definição do sujeito não ser conhecida por todos, não é necessário que tais proposições sejam concedidas por todos. Entendo que Tomás aqui afirma que as proposições de base das ciências são imediatas porque naturalmente decorrem da definição de seus sujeitos. Tais definições, contudo, seriam reguladas, mas não estabelecidas em seus conteúdos por proposições imediatas absolutas, pois, fossem elas assim estabelecidas, não haveria margem para que não fossem naturalmente conhecidas por todos. Nesse sentido, uma reconstrução da posição de Tomás poderia apresentá-la como defendendo um fundacionalismo regulador, que reivindica apenas, formulando de modo bem pouco misterioso, que nossos esforços de raciocínio sigam, se se querem dotados de significatividade, padrões que naturalmente decorrem do próprio modo como pensamos. E isso tudo independentemente de qualquer conteúdo particularmente mobilizado. Pode parecer pouco, mas se trata de uma posição que, na verdade, depende de uma certa antropologia universalista, que talvez tenha até certa dificuldade em se sustentar frente à realidade dos fatos. Muito obrigado, gente.